Fala pessoal, como que vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre os crimes contra a administração pública, tópico de diversos editais de concurso, em especial o TRT é o concurso mais próximo que a gente tem para se preparar, porém vale para diversos concursos que você tem à disposição em todo o Brasil. Antes de mostrar para vocês quais são os crimes de fato que estão presentes no nosso Código Penal, a gente precisa entender um pouco do geral do que é um crime funcional, tá? Que é um crime praticado por funcionário público. Os crimes funcionais, eles se dividem em próprios, também chamados de puros, e impróprios, também chamados de impuros, e que tem uma grande diferenciação quando a gente fala da tipificação penal. Nos crimes funcionais puros, a ausência da condição de funcionário público torna a conduta atípica, ou seja, não configura crime. Então, sempre que vocês verem esse termo, né, atípico, atipicidade, significa que ele não comporta um tipo penal expresso em lei, e no caso do crime puro próprio, que por definição é um crime que tem a sua descrição detalhada, tipificada em lei, não vai configurar crime, tá? Então, um grande exemplo que a gente tem é no crime de prevaricação, do artigo 319 do Código Penal, que se o agente não for funcionário público, não há prática de qualquer infração penal. Crimes funcionais impróprios, né, ou também chamado de impuros. Nos crimes funcionais impuros, a falta da condição de funcionário público não torna a conduta atípica, então ao contrário dos crimes próprios, puros, mas a desclassifica para outro delito. Exemplo, no crime de peculato furto, artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, se o agente não for funcionário público, sua conduta será classificada como furto, artigo 155 do CP. Então aqui você já vê uma diferenciação, né? O peculato furto se classificando como um crime funcional e o furto não, né? O furto a gente já está até acostumado no nosso dia a dia, faz parte da vida civil, né? Dos crimes civis não funcionais. E a gente está conversando, né? Funcionário público, o que de fato se enquadra como funcionário público? É só servidor? É só empregado público? Os dois? Somente os dois, né? Servidor e empregado público? Não. A gente vai ver aqui que a definição, o conceito de funcionário público, ele é bem mais amplo, tá, pessoal? Há quesito de Código Penal. O conceito de funcionário público para fins penais é amplo, abrangendo não apenas aqueles com cargo público efetivo, mas também empregados públicos, estagiários, mesários, jurados, etc. O artigo 327 do Código Penal define quem se considera funcionário público para fins penais, incluindo aqueles que exercem cargo, emprego ou função pública, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração. A gente tem também a figura da equiparação ao funcionário público. O parágrafo 1º do artigo 327 do Código Penal equipara a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou empresa contratada para a execução de atividade típica da administração pública. Essa equiparação não se aplica aos funcionários de empresas contratadas para atividades atípicas da administração pública. Então aqui a gente tem uma separação importante, né, pessoal? O que seria uma atividade típica da administração pública? Vocês conseguem ter uma ideia aí, pensar de bate-pronto, seria uma atividade típica da administração pública? Os exemplos são vários, né? Mas a gente pode citar aí como caso a infraestrutura, os transportes públicos, tá? Investimento em transporte público. Você não pode simplesmente chegar e fazer, vou montar uma empresa aqui de ônibus, de van, e vou competir aqui com o poder público na prestação desse serviço. Não, então é um serviço típico, é uma atividade típica da administração pública, poder de polícia, tá? Agora atípico, por exemplo, atividades administrativas, com a característica meramente administrativa, ou que não sejam de prestação exclusiva da administração pública, tá? Ou seja, que não necessitem de delegação, concessão de serviço, beleza? Majorante de pena. O parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal prevê uma majorante de pena para ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento na administração pública. Essa majorante não se aplica aos funcionários de autarquias e o simples fato de ser detentor de mandato efetivo não a configura, a menos que o agente exerça cargo diretivo. Aqui, pessoal, reparem o seguinte, essa majorante, ela não se aplica aos funcionários de autarquias. Como assim, né, pessoal? A gente tem ali, isso aqui na verdade foi provavelmente uma falha do legislador, tá? Porque a gente tem ali as autarquias, as fundações, a sociedade de economia mista, as empresas públicas,
os órgãos, né, da administração direta, tá? Então todos esses fazem parte da administração pública, tá? Administração direta, administração indireta. Porém, quando o legislador foi versar sobre esse tema, ele não incluiu detalhadamente as autarquias. Então, ele descreveu detalhadamente essas outras instituições e não colocou as autarquias. Então, as autarquias não estarão incluídas nessa majorante do parágrafo 2º do artigo 327, tá bom? Um outro parêntese importante é essa questão, né? Essa diferença do mandato eletivo e do agente que exerça cargo diretivo. Então tem uma diferença, né? Então o que foi eleito não vai ser configurado dentro dessa majorante. E se for cargo diretivo, né? Direção, assessoramento, então ele vai ser enquadrado nessa majorante. Então essa majorante, quem não se enquadra? Quem tiver em autarquia, funcionários de autarquias, e também funcionários eletivos não estão enquadrados nessa majorante, tá ok? Relacionada à comissão, função de direção e assessoramento, beleza? Estou trazendo aqui para vocês um recorte da lei para a gente ver de quanto que é essa majorante, né? A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então, repare, administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação. Não se fala em autarquia, tá, pessoal? Então, fiquem atentos nesse ponto, numa questão de prova, porque eles podem querer colocar uma pegadinha. Colocar, por exemplo, imagina, eles colocam a descrição direta, tá? Você percebe que ele está simplesmente copiando e colando da lei, mas ele coloca aqui no meio uma autarquia. Aqui a gente tem os crimes funcionais presentes do artigo 312 ao artigo 327 do nosso Código Penal. São os crimes praticados contra a administração pública. E não tem jeito, pessoal. Essa lista aí você vai ter que aprender para passar no seu concurso. Não tem escapatória. Mas, lendo com cuidado, lendo com atenção, a gente vai se familiarizando. Então, vou mostrar aqui a lista para vocês para entender melhor sobre esses crimes. Então, vamos lá. Temos o peculato, a inserção de dados falsos em sistema de informações e modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, o extravio, a sonegação e inutilização de livro ou documento, o emprego irregular de verbas ou rendas públicas, a concussão, excesso de exação, corrupção passiva, facilitação de contrabando ou descaminho, prevaricação e prevaricação imprópria, condescendência criminosa, advocacia administrativa, violência arbitrária, abandono de função, exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, violação de sigilo funcional e violação de sigilo de proposta de concorrência. E o ponto muito importante que eu já quero trazer para vocês, que vocês já matam muita questão de prova, tá, pessoal? É entender que os crimes funcionais, os crimes contra a administração pública, eles são crimes dolosos. O único crime que não é doloso desses todos aí dessa lista que a gente está vendo é o peculato culposo. Fora isso, eles são crimes dolosos. Então, qualquer caso que a questão venha trazer de que o funcionário ele praticou sem querer, né, que ele não queria praticar e aconteceu uma determinada situação sem querer, por descuido, derrubou café, como já vi em algumas questões, derrubou café no documento sem querer. Então, se ele quiser trazer algo assim nesse sentido, dificilmente ele vai se enquadrar em crime funcional. Não vai se enquadrar a não ser que seja o peculato culposo, que é o único crime que se enquadra dentro dessa característica de culpa. Aqui está o Código Penal, tá? Começando pelo artigo 312 do peculato. Então eu vou ler aqui com vocês o crime de peculato, concussão, excesso de exação e corrupção passiva, que são os crimes que mais caem, mas depois eu vou fazer um vídeo à parte, detalhando esses outros crimes que também estão presentes no nosso Código Penal, que são crimes contra a administração pública, tá bom? Então vamos ao peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Tá? Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Primeiro de tudo, pessoal, a gente tratando de Código Penal, a gente precisa entender os verbos, tá? Isso é muito importante, isso ajuda muito
a decorar e você entender a diferença entre um e outro, que às vezes pode ficar um pouco complexa, tá? Então, tá aqui, ó, o verbo do peculato é apropriar-se. Destaca isso, tá? Coloca um marca-texto aí no seu trabalho. Se você for escrever, recomendo que escreva num papel. Destaca esse verbo, apropriar-se, tá? Então, peculato, o verbo é apropriar-se. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, são os dois, ó. Destacar esses dois verbos, apropriar-se ou desviar em proveito alheio, proveito próprio ou alheio. Então, vamos ao peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Então, repare como a pena é bem menor. Vejamos o parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz da metade a pena imposta. Então vamos entender isso aqui. Primeiramente, o peculato culposo, né? Se um funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, no caso do peculato, né, do artigo 312. Como que é isso aqui? Vamos imaginar uma determinada situação, né? Digamos que você tem a chave de uma repartição de um determinado setor que tem ali, que seja, né, documentos, computadores, e de repente você, na pressa ali de sair para ir embora, esqueceu aberto ali a repartição, esqueceu de trancar a repartição, nesse caso. Então, quando a gente fala aqui de culpa, tá, pessoal, é porque ele agiu com imprudência, com imperícia, com negligência, necessariamente, tá? Então, quando a gente fala de culpa, não é só ter ou não ter intenção, tá? Ela se relaciona a esses termos, né? Imprudência, imperícia, negligência, ok? Então, se você, no caso, deixou a sua repartição aberta e outra pessoa veio adentrar a repartição e apropriar-se e se enquadrar no crime do peculato, então você vai responder por peculato culposo. Lembrando que, segundo o parágrafo 3º, se você reparar o dano, reparar essa perda, anteriormente à sentença irrecorrível, você vai ter extinta a punibilidade. E é importante vocês decorarem esse termo aqui também, tá, pessoal? Extingue a punibilidade. Já vi eles cobrando, eles colocando, tentando colocar termos diferenciados aqui. Extingue a culpa, extingue a tipicidade, tá? Então, não, você coloca como extingue a punibilidade. Já decora essa questão também. Aqui a gente tem no 313, artigo 313, o peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade de que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, repare, o mesmo verbo é apropriar-se, tá? Mas você recebe um dinheiro ou qualquer outra utilidade por erro de outra pessoa. Ok? Vamos aqui ao crime de concussão, também importantíssimo. Apesar de no dia a dia, né, a gente não ouvir falar muito. Eu, pelo menos, na minha rotina, não ouvia falar muito sobre esse crime. Crime de concussão. Artigo 316. Exigir, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, qual é o verbo, pessoal? Lembra muito disso. Qual é o verbo? Grava o verbo. Concussão. Exigir. Tá? Esse é o verbo da concussão. Exigir. Então, ele tem um caráter de ordem, né, pessoal? Exigir. Você tem uma imposição. Então, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Tá? Então, mesma pena do peculato. Crime de excesso de exação. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem, ou que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, a pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Repare que todos esses crimes que a gente está conversando, né, são parênteses, eles são de reclusão, tá, pessoal? À exceção do peculato culposo. Peculato culposo a gente viu que é detenção, os demais reclusão. Então vamos ver aqui o verbo do excesso de exação, né? Assim como o de concussão, no excesso de exação a gente também tem a presença do verbo exigir, tá? Exige. Mas aqui no caso é específico, exige tributo ou contribuição social.
Então as questões de Código Penal, pessoal, elas são mais diretas em relação a isso, tá? Elas colocam a descrição detalhada da lei. Não tem muita invenção como a gente vê em outros tipos de questão, tá? Então aqui você tem que decorar que no caso de excesso de exação, ele exige tributo ou contribuição social. Ponto. Na concussão, exigir para si ou para outrem vantagem indevida. E no caso do parágrafo 2º aqui, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, a pena é igual a do peculato, reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá? A pena é igual a peculato, o crime vai incorrer no excesso de exação, tá? Então, desviar em proveito próprio ou alheio que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, ok? Então, foi recolher um determinado tributo, uma contribuição social, e ele desviou. Qual que é o ponto aqui do excesso de exação? Que é a nuance, né, que a gente viu entre esse parágrafo 2º e esse primeiro. Nesse primeiro, pessoal, o funcionário exigir tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, repare, não significa que ele esteja exigindo para si aquele recurso, tá? Então, ele simplesmente está cobrando de maneira errada. Ele está exigindo um tributo que sabe ou deveria saber indevido. Ou emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso. Tá? Então, ele pode recolher para a própria administração pública. E no parágrafo 2º, a gente tem o caso dele desviar para ele, em proveito próprio. Tá? Então, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Fechou? E agora a gente vai para a corrupção passiva. Artigo 317 do Código Penal. Importantíssimo. Solicitar ou receber, olha o verbo, corrupção passiva, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos e multa. Mesma pena também do peculato. Repara como a gente tem um trecho aqui bem similar com a concussão, né? Ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela. Ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, é bem parecido, né, esse trecho. Porém, a gente tem um verbo diferente, ó. Na corrupção passiva, a gente tem solicitar ou receber, que é diferente de exigir, tá? Então, a concussão é exigir, um verbo só. A corrupção passiva, solicitar ou receber. Vamos ao parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. E vamos ao parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro, então a gente tem uma pena menor aí, tá? De detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Tá? Então a corrupção passiva, a gente tem o caput do artigo 317, a gente tem uma majorante, tá? Do parágrafo 1º, e a gente tem o parágrafo 2º, que diz que se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outra, você tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, repare, ou multa. Então, geralmente a gente está vendo, né, e multa, né, reclusão e multa. Aqui a gente tem a pena de detenção ou multa, tá? Então, claro que é difícil ficar decorando esses números, né, pessoal? Esses prazos aí das penas, mas essas diferençazinhas talvez valha a pena, né? A gente decorar o que é ou, o que é e, o que pode caber detenção, o que é reclusão necessariamente. Então, vamos dar uma revisão aqui rápida nos verbos, tá? Então, corrupção passiva, solicitar ou receber. Corrupção passiva, solicitar ou receber. Excesso de exação, exigir tributo ou contribuição social. Aqui vamos ao crime de concussão, 316. Exigir é o verbo, ok? Exigir vantagem indevida, essa é a concussão. E o peculato, artigo 312, apropriar-se é o verbo do peculato, ok? Então, pessoal, gravem, decorem esses verbos, espero que tenham entendido, que tenham gostado. Vou fazer outro vídeo para vocês detalhando os outros crimes do Código Penal e eu espero de verdade que vocês tenham aprendido. Fiquem com Deus e um forte abraço. Bons estudos!